Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou tentar ser o mais breve possível, porque a gente tá tentando fazer um estúdio aqui em casa, mas não tá rolando. Ainda tá tendo que ser pelo celular. E hoje o assunto é sobre depressão pós-parto. Então é o seguinte: eu li algumas coisas sobre isso e falei desde o primeiro vídeo que eu sou especialista na prática e não especialista clínica. Então, na prática, eu tive depressão pós-parto. Só que na época, em 2009, quando eu tive minha filha, era complicado falar sobre isso, porque quem já tinha tido filho na minha turma não tinha tido, ou desconhecia, ou julgava, ou criticava, enfim, né? Achava que podia ser uma má mãe, né? E também não era muito comentado. E hoje não. Hoje é muito bacana até o que eu tenho lido sobre isso, porque é muito explicativo e os especialistas deixam muito claro que é super normal, porque é uma transformação muito grande, o parto, o ter o filho. É uma diferença drástica, principalmente o primeiro filho. É uma diferença muito drástica, é uma mudança muito drástica em questão de minutos, assim. Tu deixa de ser filho, filha, né, para ser mãe. E o ser mãe, às vezes, tu não estás preparado para aquilo, né? Às vezes, principalmente eu, por exemplo, eu tive uma gravidez não planejada, né? Não planejei, eu tava no último semestre de faculdade, com 12 cadeiras, comissão de formatura, fazia parte dela, eu era oradora da turma, então eu era muito ativa, assim. E ser mãe requer atenção só para o filho, ou filha, né? No meu caso, eu tive uma filha. E então, o que eu li, que eu queria primeiro teorizar um pouco a depressão pós-parto, foi realmente aquilo que eu senti, né? Sintomas tipo insônia, angústia, choro demasiado, preocupação demasiada, muita preocupação. No meu caso, eu não tive o que eu vou falar agora, mas tem casos de mães que rejeitam a criança, que é super normal, a rejeição no sentido acredito eu, de não aceitar que aquele serzinho seja de dependência sua, porque aquela pessoinha é super dependente da mãe, principalmente nos primeiros dias, primeiros meses. Não que o pai não tenha um papel importante, o pai tem um papel super importante, mega importante, mas a amamentação, a própria comunicação, entre aspas, é basicamente mãe e filho ou filha. Então, a depressão pós-parto, assim, ó, pra não falar aqueles termos, porque eu também não quero deixar nada religioso aqui, é super comum. Existem tratamentos, existem remédios. Na época eu me lembro de ter tomado um remédio que inclusive ajudou na amamentação, porque ele produzia leite,
né? Até para não perder o vínculo de amamentação. É um dos sintomas também da depressão pós-parto, que é não sei como é que se chama, se é um termo certo que eu vou falar, mas é a secagem do leite, né? Então, o que eu fico muito feliz hoje em dia e que eu tenho lido, né, para passar para vocês, é que se desmistificou, tornou-se conhecido o assunto que na minha época, há 11 anos atrás, poderia até ser conhecido, mas no meu meio social, no meu meio familiar, não era. E era preocupante, era uma coisa tipo, nossa, Laura, coitada da Ana. Mas eu tive profissionais, como a minha obstetra, na verdade foi só ela, que me deixou muito à vontade, me explicou um pouco, né? Não procurei ajuda na época porque não era um assunto muito latente e eu achei que não ia ser tão, sabe, vou procurar psicólogo, psiquiatra para me ajudar num assunto que vão me julgar. Eu me lembro que na época eu me preocupava muito com o que os outros iam pensar, sabe? Tá te tratando por quê? Porque eu tive depressão pós-parto. Hoje não, hoje o próprio SUS dá todo um apoio muito bacana para mães com depressão pós-parto e é bem característico, conseguem identificar muito rapidamente. Isso é muito importante. Eu vou deixar, antes da vinheta final, é um desenho, é um quadrinho com alguns pontos bem importantes sobre sintomas da depressão pós-parto e de alguns tratamentos, né? E mães, assim, que têm condições financeiras, busquem tratamentos alternativos bem bacanas, bem legais. Tipo, hoje em dia tem yoga, tem terapias holísticas que auxiliam muito nisso. E mães que não têm tanta. Não possuem tantas condições financeiras, além do tratamento dado pelo SUS ou por um plano de saúde de menor apreço, né? Também existem alternativas bem bacanas, assim, além dos tratamentos medicamentosos, né? Não tenham medo de usar medicamentos amamentando. É bem importante até, porque são medicamentos voltados, inclusive, para não parar a amamentação. Não vou me prolongar hoje, porque tô tendo algumas dificuldades nas edições de vídeo por causa dessa transformação do meu estúdio aqui. Vou voltar a falar disso, bem legal. E só queria deixar meu relato que eu tive. A única coisa que eu vou pedir para quem me acompanha, para os papais, para as mamães que me acompanham, é que não deixem de tratar já no primeiro diagnóstico, porque aprendi também com especialistas clínicos que, se não tratada a depressão pós-parto no momento do primeiro diagnóstico, ela volta. E pode-se dizer que a minha depressão, que durante um tempo ficou quietinha, ficou lá num cantinho paradinha, ela pode ter sido
a depressão pós-parto pode ter sido um gatilho para a minha depressão severa ter vindo. Então, o desenvolvimento de uma depressão posterior pode advir de uma depressão pós-parto não tratada. E, como eu venho falando, não é fácil. Uma depressão severa não é fácil. E outros transtornos mentais que se tornam severos não são fáceis de serem tratados. Eles são fáceis, assim como qualquer doença, de serem tratados no início, né? A gente sempre ouve falar um câncer de mama, uma esclerose, um machucadinho, aquele do beijinho do amor da mamãe. Todos são melhores de serem tratados no início. Então, foi diagnosticada com depressão pós-parto? Mãe, não tem problema, é super comum. E conversem com suas amigas, com seus parentes, com a vizinha que teve filho junto ou perto. Não tenha vergonha. Não mesmo, procure na internet informações. É como estão deixando bem, não tem outra palavra que não seja latente. Eu tô repetindo essa palavra no vídeo. Mas estão deixando bem latente essa coisa de fake news, tem que cuidar sim na internet, né? A questão das fake news. Mas existem muitas coisas bem bacanas na internet que auxiliam quem está passando por esse momento. Principalmente alternativas bacanas, assim. Não só tratamentos medicamentosos, tratamentos alternativos no sentido de terapias alternativas, mas o próprio dia a dia, né? Do acordar ao dormir, assim. E não se assustem, né? Criança dá trabalho, nenê, bebezinho, aquele de diazinhos, mesinhos, assim, dá bastante trabalho. É um serzinho desconhecido. Só antes de terminar meu vídeo, eu queria deixar um relato que a minha filha tinha 1 mês e meio, mais ou menos. Foi a primeira vez que eu saí sem ela. Saí com a minha mãe, deixei ela com meu marido. E fui pro aniversário da madrinha da minha filha, inclusive. Que era só mulherada, era num bar, assim. E uma das minhas amigas, que graças a Deus eu tenho amigas, assim, bem verdadeiras, assim, que na época me alertou e me deu abertura para falar sobre isso. Ela fez uma pergunta que eu nunca tinha respondido para ninguém e quando eu respondi com medo, mas eu fui muito bem recepcionada. Ela perguntou assim: Laura, e quando colocaram a Ana assim do teu lado lá na sala de recuperação, tu amou ela de cara assim? Nossa, um amor, E eu olhei para ela, disse: o que eu respondo? E eu olhei para ela e disse assim: não. Não, porque eu não sabia quem era direito, sabe? E também não sabia que era um dos sintomas da depressão pós-parto. Né? No sentido de desconhecer aquele serzinho. De não saber lidar com... Putz, quem é? O que eu faço agora? Deixei de ser filha para ser mãe. Então, fechando com esse relato, eu vou voltar a falar sobre isso. Mas amanhã tem um vídeo bem legal. Se inscrevam no meu canal. Eu quero que todos assistam todos os meus vídeos. Quero esse compromisso todos os dias. Hoje não teve musiquinha para terminar nem começar.
Mas temos uma vinhetinha bacana e vou deixar um quadrinho de para leitura, tá? Beijo, meus amores. Até amanhã. Eu fico morrendo de saudade.